Olá, bem-vindos ao primeiro Festival de Cultura Popular de Tocantinha. Eu sou a Letícia e eu sou formada em Geografia, mas atuo como artesã já há 6 anos e eu tenho uma página no Instagram que se chama inae.artes. Se vocês quiserem conferir o meu trabalho, é só acessar o Instagram. E eu vou falar hoje para vocês sobre o macramê, que é uma técnica de artesanato, e como que isso pode ser sustentável e pode ajudar de diferentes formas para as mulheres, principalmente, né, mas para todas as comunidades brasileiras e comunidades tradicionais também. Primeiramente, vamos começar pela história do macramê, né? O macramê, ele é uma técnica que a gente usa linhas e nós. Só isso, basicamente. A gente não usa agulha e a gente não usa nenhum outro tipo de maquinaria. Então é uma técnica 100% manual. Então ela se originou através de estudos. A gente tem mais ou menos uma base que essa técnica se originou no século XIII, na região do Crescente Fértil, que é onde hoje é o Oriente Médio e o norte do Egito. E as populações que habitavam essa região nessa época, eram os assírios e os babilônios, e eles que desenvolveram o macramê. Os mouros, que era uma população que era nômade, né, e viajava bastante naquela época, eles foram responsáveis por aprender a técnica com os assírios e com os babilônios e levar essa técnica até a Europa, que foi onde começou a ficar famoso. E no século XVI, o macramê ficou muito famoso na Itália, em Gênova especialmente, até mais ou menos o século XIX, quando ele começou a cair um pouco em desuso. Mas em 1970, né, nos anos 1970, o macramê voltou a ser muito apreciado nos Estados Unidos por conta do movimento hippie. E o grande momento do macramê aconteceu em 1972, quando a revista Vogue publicou um livro sobre o assunto. E atualmente o macramê é difundido principalmente pelos neo-hippies, que são pessoas artesãs que levam um estilo de vida nômade, e principalmente os neo-hippies latino-americanos, né, da América Latina. Então, passando brevemente pela história do macramê, como que agora a gente pode relacionar essa técnica de artesanato com a sustentabilidade? Em primeiro lugar, é muito importante dizer que o macramê oferece uma enorme possibilidade de materiais para serem usados. A linha, por exemplo, que eu mais utilizo é o fio de algodão encerado. E isso tem de várias cores e a gente pode fazer vários artesanatos a partir desse fio. E esse fio, por ele ser encerado, ele é interessante porque na hora da finalização, que a gente precisa cortar e queimar as linhas, a cera já ajuda a fixar o trabalho, a finalizar, né? Mas a gente também pode usar linha de algodão cru, que eu tenho aqui também, e sisal e também palha de buriti, ou outros tipos de palha de outros tipos de palmeira, que oferecem essa possibilidade da gente conseguir fazer um nó. E daí, para finalização, seria interessante nessas outras linhas que não são enceradas, a gente ter uma cera de abelha para colocar na finalização. E aí os outros elementos que a gente pode usar galhos e madeiras, a gente pode usar pedras naturais, cipós, entre outras coisas. Também podemos usar, se a gente encontra na natureza um bicho morto, a gente pode usar alguma parte desse bicho. Eu tenho, por exemplo, aqui um colar de dente de catitu, que
um amigo meu encontrou morto lá no Mato Grosso quando ele estava fazendo uma trilha. E aqui é uma pedra natural que se chama crisocola e vem lá do México. Aqui também tenho outro colar com pedras naturais. Essa novamente é a crisocola e esse é o cristal de quartzo verde. Aqui eu tenho um colar também que eu fiz com linha encerada. Essa é um esporão de arraia que eu consegui com um pescador de pesca artesanal de uma comunidade caiçara tradicional de Ubatuba, em São Paulo. E esse aqui é um pedaço de cipó, um cipó jagube, que eu consegui também no Mato Grosso. Aqui eu tenho mais um trabalho que você pode ver a possibilidade de formas que o macramê possibilita, e essa é uma pedra natural ametista. Também podemos fazer filtros de sonho com o macramê. Esse aqui é um cipó retirado da Amazônia, um cipó que já estava morrendo, né? E aqui eu tenho também um pequeno filtro de sonho, e isso aqui é um pedaço de capim do cerrado. Ó, o capim a gente pode fazer o arco e depois trançar a linha. Aqui eu tenho um início de trabalho com algodão cru, que não está terminado, mas no futuro vai ser para pendurar uma plantinha aqui. Ficar bem bonitinho assim, né? Que vai ficar um vaso de uma plantinha. Esse aqui também é um colar que eu fiz com semente de mucunã, que se enquadra numa categoria que a gente chama de biojoia. E diante dessa infinidade de possibilidades que o macramê traz, a gente pode perceber que o macramê traz muitos benefícios. E esses benefícios, eles podem estar muito associados com a sustentabilidade. A gente já viu que os materiais que a gente usa são totalmente sustentáveis, e o extrativismo desses materiais, eles podem ser feitos através de uma associação dos conhecimentos tradicionais e dos conhecimentos científicos, para que ao invés de degradar o meio ambiente, a gente consiga ajudar na regeneração do meio ambiente, na preservação do meio ambiente. Então, dentre os benefícios do macramê, eu tenho o movimento da economia local e sustentável. Claro, porque o artesanato gera renda e isso movimenta a economia local. E com o avanço de uma comunidade fazendo artesanato, ela pode inclusive participar de feiras de artesanato já existentes ou gerar uma própria feira local de artesanato, que pode inclusive gerar mais turismo para a região. E isso também movimenta a economia local. E como eu já disse, é muito importante a gente ter o conhecimento da mata para não degradar. O macramê também gera a integração da comunidade. Então, todos os comunitários podem estar envolvidos no processo de artesanato, seja no extrativismo dos materiais e seja na confecção desses materiais. E isso pode abarcar homens, mulheres, idosos e crianças também. Além disso, o artesanato e o macramê também pode gerar associações de artesãos, cooperativismo e até grupos de estudos que vão estudar não só as técnicas de artesanato, mas como que a gente pode gerar esse artesanato com o mínimo impacto possível no meio ambiente. Além disso, o macramê ele tem um alto potencial de empoderamento feminino. Isso porque a maioria dos artesanatos são produzidos exclusivamente por mulheres. E isso gera uma diminuição da desigualdade de gênero e uma maior autoestima e uma maior possibilidade de renda entre as mulheres, podendo gerar não só o empoderamento feminino,
mas também o surgimento de movimentos feministas que assegurem os direitos das mulheres dentro das comunidades. E por último, mas não menos importante, o artesanato e o macramê também, ele serve como terapia ocupacional, como foi desenvolvido e bem postulado pela Nise da Silveira. E a terapia ocupacional, ela entende que a atuação humana, os afazeres humanos, eles servem como processo criativo, criador, lúdico, expressivo, evolutivo, produtivo e de automanutenção, podendo gerar mais autoestima e sendo um processo terapêutico para as pessoas que estão envolvidas com isso. Por fim, para finalizar a nossa aula, eu vou dizer para vocês aqui algumas comunidades artesãs e sustentáveis que não necessariamente fazem o macramê, mas que fazem outros tipos de artesanato e que se enquadram justamente nesse assunto que a gente está falando, da sustentabilidade do artesanato. E depois eu vou ensinar para vocês a fazer uma pulseira de ponto básico do macramê e a gente vai conseguir, a partir dessa pulseira, desenvolver vários outros tipos de trabalho, como esses que eu mostrei para vocês. Bom, as comunidades artesãs e sustentáveis que eu separei são 4. A primeira, que é inclusive no Tocantins mesmo, que é o artesanato do capim dourado. Então, o artesanato do capim dourado ele era feito exclusivamente por mulheres xerentes, da etnia xerente, no passado. Mas em 1930, o povoado quilombola de Mumbuca, que é na região do Jalapão, teve contato com essas mulheres do xerente e aprenderam a fazer o artesanato com o capim dourado. Então, o extrativismo do capim dourado, ele é feito de forma consciente e inclusive o povoado de Mumbuca foi um povoado que se interessou em fazer essa correlação, essa interligação entre os saberes tradicionais do povoado quilombola junto com saberes científicos, para que eles pudessem extrair o capim dourado, que é nativo do cerrado, sem prejudicar essa matéria-prima e sem prejudicar o bioma. Então, eles extraem não só o capim dourado, mas também a seda do buriti, né? Esse artesanato do capim dourado ficou muito famoso no mundo inteiro e isso gera uma economia muito vantajosa para o povoado quilombola de Mumbuca. Outra comunidade artesã é a comunidade Axaninca, no Acre, que é uma etnia indígena também, e as mulheres Axaninca, elas têm uma produção de roupas de valor muito espiritual para a etnia deles, né, para a cosmovisão deles, que se chamam Kitarensi. É uma roupa usada como se fosse uma túnica e elas fazem a produção do algodão e a produção da tintura natural através de vários tipos de vegetais e principalmente de cascas de árvores da Amazônia e também de barro. E elas produzem também esteiras com palha da palmeira do jaci, que é uma palmeira também típica da Amazônia, para bater o algodão. E todo esse processamento é totalmente artesanal e natural e sustentável. Também tem a comunidade do Quilombo Calunga, em Goiás, na Chapada dos Veadeiros, onde as mulheres também fazem o processo de tecelagem. E elas produzem o próprio algodão, fazem a tintura natural a partir de plantas do cerrado, principalmente como o araçá, o barbatimão e o tingui. E essas mulheres elas afirmam que a tecelagem é um saber tradicional quilombola. Então elas não só estão perpetuando a cultura delas, como elas também estão fazendo gerar uma economia local. Porque
Elas vendem os artesanatos nas feiras de Alto Paraíso e São Jorge. E daí todo o processo artesanal dessas mulheres calungas, né? Desde o plantio de algodão até a separação das sementes crioulas e até o processo de fiação do fio na roca. E por fim, eu separei o artesanato do Buriti nos lençóis maranhenses, por populações ribeirinhas, lá no Maranhão, né? E eles fazem o extrativismo consciente, a partir de técnicas tradicionais e que envolve toda a comunidade. Normalmente as mulheres e as crianças, elas fazem o extrativismo das palmeiras mais baixas e os homens fazem o extrativismo das palmeiras mais altas de Buriti. E daí eles produzem através do fio do Buriti diferentes artefatos, como bolsas, chapéus, pulseiras, cestos, esteiras, toalhas de mesa e entre muitos outros. E para finalizar a nossa oficina, eu vou ensinar vocês a fazer essa pulseirinha. Ela é regulável e a gente pode colocar ela tanto no pulso como no tornozelo. E vejam, pessoal, para a gente começar, que ela tem pequenos quadradinhos. A gente vai formar esses quadradinhos através de nós. E aí, para confeccionar nossa pulseira, a gente vai cortar 6 fios de linha, mais ou menos desse tamanho. Percebam, da ponta do meu dedo até mais ou menos o meio do meu pescoço. Então vamos aos materiais necessários: uma prancheta, uma tesoura, que pode também ser uma tesoura comum, um isqueiro para finalização e a linha, que eu uso a linha encerada, mas como eu já disse, podem ser outras. Vamos pegar essas 6 linhas. Delas, vamos pegar primeiramente 2. E colocá-las na prancheta com um tamanho de mais ou menos uns 15 centímetros. E vamos dar o primeiro nó de macramê. Para esse nó, escolheremos um fio guia e um fio que vai dar o nó. Nesse caso, eu escolho o fio guia que estou segurando com a minha mão esquerda. E o fio que eu vou dar o nó é o da mão direita. Por baixo, por cima e por dentro. E novamente, por baixo da linha guia, por cima e por dentro. É importante aqui que a gente aperte bem o nó, para que ele não fique frouxo. Agora vamos anexar as outras 4 linhas nessas 2 linhas, que serão nossas linhas guias. Para isso, colocamos a linha que vamos anexar por baixo e depois passamos ela por cima e por dentro. Apertamos bem e seguramos. Mais uma vez, por cima e por dentro. Apertamos bem e deslizamos esse nó até o início. E aí, anexamos a primeira linha. Novamente, colocamos ela por baixo da linha guia, e vamos passar por cima e por dentro.
Seguramos por cima e por dentro. Apertamos bem para não ficar frouxo e deslizamos o nó. Não se preocupem com esses fiozinhos que ficam sobrando em cima, pois posteriormente vamos cortá-los e queimá-los. Agora vamos anexar as duas linhas que sobram na outra linha guia e vamos fazer o mesmo procedimento. É importante perceber que damos 2 nós. O primeiro eu acabei de dar e o segundo vamos fazer da mesma forma, passando a linha por cima e por dentro da linha guia. As duas linhas guias são as linhas que estão presas na prancheta e que foram as primeiras linhas que pegamos para dar o primeiro nó. Novamente, eu passo a linha por baixo, seguro e depois por cima e por dentro da linha guia, 2 vezes. Assim, completamos um nó de macramê. Agora já temos todas as nossas linhas anexadas nas nossas 2 linhas guias, que serão sempre essas. O objetivo dessa pulseira é formar quadradinhos, então temos que passar as linhas para o outro lado. E vamos começar com a linha mais próxima da linha guia. Aqui já temos a primeira formação do quadradinho. Para começar, vamos trazer a linha que vai dar o nó para o outro lado da linha guia. E a linha guia vem para fechar o quadradinho. A linha guia, ela vai passar para o lado direito, enquanto as outras linhas que vão dar o nó vão passar para o lado esquerdo. Para assim fecharmos o nosso quadradinho. Para isso, vamos passar a linha que vai dar o nó por baixo da linha guia, por cima e por dentro. E apertar bem. Mais uma vez, fazemos como se fosse um 4 ao contrário. Passando por baixo da linha guia, por cima e por dentro. Agora vamos para a próxima linha. Passamos por baixo da linha guia, fazemos um 4 ao contrário, por cima e por dentro. Mais uma vez, para completar o nó do macramê, passamos por baixo da linha guia, por cima e por dentro. Vamos agora para outra linha guia e fazer o mesmo procedimento com as 2 linhas que temos. Primeiro, a mais próxima da linha guia, que vai passar por baixo da linha guia, formamos um 4 ao contrário e passamos por cima e por dentro. Mais uma vez, formamos um 4 ao contrário. Passamos por baixo, por cima e por dentro da linha guia. Vamos para a próxima linha e fazemos da mesma forma. Observem que as linhas guias são sempre as mesmas. E agora, para fechar nosso quadradinho e finalizar o primeiro quadradinho da pulseira, vamos dar um nó para qualquer lado. Qualquer uma vai ser a nossa linha guia nesse momento. E damos 2 nós de macramê.
Temos aqui finalizado o nosso primeiro quadradinho e vamos fazer uma sequência de vários quadradinhos para realizar a nossa pulseira. Para um pulso mediano, vamos fazer mais ou menos 15 quadradinhos. E assim repetiremos todos os passos, sempre trazendo as linhas para o outro lado da linha guia e depois passando elas novamente para o lado em que elas estavam. Depois de finalizarmos todos os quadradinhos da nossa pulseira, podemos até medi-la no nosso pulso para ver se está boa, ou se precisa fazer mais algum quadradinho. Essa, nesse caso, já está boa. E vamos para a finalização. As linhas guias também serão usadas para a finalização. Vamos prender novamente nossa pulseira na prancheta, só com as duas linhas guias. E vamos girar as linhas guias para a esquerda e torcer para a direita, fazendo sempre esse movimento. Eu sei que está funcionando quando eu continuo fazendo esse movimento, eu solto e elas ficam paradas, elas não se desfazem. Então significa que está dando certo. Continuo sempre torcendo, girando as linhas para a esquerda e torcendo para o outro lado. Faço isso por mais ou menos uns 15 centímetros e dou um nó cego. Fazemos o mesmo procedimento do outro lado, com aquele tanto de linha que deixamos no início. Talvez no finalzinho fique um pouco difícil.
Por fim, dou o nó cego. E agora vamos cortar e queimar todas as partes que não desejamos mais. Esses fiozinhos do início, quando anexamos a linha guia, e queimo com o isqueiro, com muito cuidado para não queimar o que não queremos. Se você estiver usando outra linha, como palha de buriti, talvez aqui seja importante que você passe um pouco de cera de abelha derretida, para que a gente possa ter a fixação da linha. No meu caso eu não preciso, porque essa linha que eu uso já é encerada. Fazemos do outro lado também. E por fim, nesse resto de linha que ficou das linhas guias. Essas linhas que sobraram você pode reutilizar depois em outros macramês, em outros trabalhos. Para finalizar, podemos fazer um feixe de regulagem. Vamos colocar na prancheta nossas duas linhas torcidas e pegar uma daquelas linhas que sobrou, que acabamos de cortar, e passar por baixo dessas duas linhas. Um lado vai passar por cima e o outro lado vai passar por cima da que passou por cima e por baixo das trançadas. E chegando do outro lado por dentro. Assim, apertamos bem para ficar firme. E agora vamos com o outro lado passando por cima. E da mesma forma, o outro vai passar por cima da que passou por cima e por baixo das trançadas, passando por dentro e então apertando bem. Vamos fazer esse nó umas 5 vezes. E agora, terminado o nosso feixe regulável, a gente vai cortar o que sobrou da linha e queimar. E está pronta a nossa pulseira com feixe regulável. Observem que a linha trançada corre pelo feixe e que podemos colocá-la em qualquer tamanho.